Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vinda ao podcast, onde os planos começam. E hoje eu quero falar com você sobre posicionamento. Mas eu também poderia dizer que eu quero falar com você sobre verdade. E vem comigo que isso vai fazer muito sentido. A gente está cansada de escutar o quão importante é que a gente se posicione no mercado de trabalho, principalmente quando a gente pensa no meio digital, mas eu quero trazer essa conversa para o mercado, porque o posicionamento precisa ser no on e no off, peguem isso. Mas a gente escuta muito, então, falar sobre posicionamento e sobre a importância de nos posicionarmos. E é claro que isso é muito importante, mas eu quero te lembrar que o que você faz vale muito mais do que o que você fala. E a maneira como você impacta a vida das pessoas que te contratam ou ainda dos seus parceiros vale muito mais do que o lookinho do dia. Então, já começando assim, eu quero te dizer que posicionamento é sim estratégia, mas ele também precisa ser realidade, ele precisa ter verdade. Porque se você tem um posicionamento que é só estratégico, então ele é perfeito. Olha, o pessoal do branding pira de tão perfeito que esse seu posicionamento tá, mas ele não tem verdade, você vai virar refém de uma mentira. E você vai contar tanto essa mentira para os outros, que quanto mais os outros acreditarem na sua mentira, mais desconexão você vai sentir de você mesma, tá? Então, cuidado com isso. Então, vamos voltar aqui e explicar alguns dos termos utilizados. Então, posicionamento é a maneira como você vai se posicionar na vida como um todo, no mercado, seja no offline, no digital, na sua vida. Esse posicionamento, ele vai ser embasado nas suas bandeiras, nos seus valores, naquilo que você acredita, ou seja, nas suas verdades. E ele vai ser apresentado ao mundo através do quê? De atitudes, de ações, de projetos e também, é claro, da sua própria figura, da própria questão imagética. Quando a gente está pensando em construir um posicionamento de marca, a gente pode dizer que a gente está pensando em fazer um branding da marca, que é justamente a construção dessa marca. Então, a combinação de todos esses elementos para que se gere uma posição, para que se gere um posicionamento. O que muitas vezes acontece é que nesse processo de branding, de construção, vocês tendem a ir pelo que vocês escutam e a ir por pressões alheias. Quem aqui não se lembra de uma conversa de uns 4 anos atrás sobre os arquétipos? Não sei se vocês perceberam, mas como tudo no marketing, ninguém está mais vendendo curso de arquétipo. Lembra como todo mundo vendia? Porque agora, vamos ser sincera, todo mundo está vendendo curso do quê? De IA. Gente, IA. Você para além da IA. O que você faz, o que a IA não faz por você? Olha, parênteses aqui para a gente falar de posicionamento, mas isso tá me cansando um pouco, tá? Não porque eu não gosto da IA, acho a inteligência artificial maravilhosa, veio para ficar, veio para facilitar a nossa vida, precisamos aprender a mexer com ela, obviamente. Mas cuidado, tá? Porque assim como muita gente vendeu o curso de arquétipo sem entender do que estava falando, muita gente está falando de IA sem nem saber usar o chat GPT. Mas dando continuidade aqui. Alguns anos atrás, todo mundo falava sobre arquétipos, quem falava sobre marketing. E é claro que falar sobre arquétipos é importantíssimo. Afinal de contas, é uma teoria que nasce na psicanálise, tem de fato um fundo teórico, tem um fundo real. A gente consegue sim se posicionar através dos arquétipos, mas o que se vendia era, principalmente pensando em advogada, é o seguinte: tenha o arquétipo da heroína e tenha o arquétipo da governante. O resto nada presta. Era isso que era vendido, vamos ser sinceros. Quando, na verdade, sim, esses arquétipos, eles são muito interessantes quando você é advogada. Mas não adianta você se posicionar como um arquétipo porque ele é interessante se ele não é o seu. Ou ainda, usar um arquétipo que é seu, porque talvez você tenha esses arquétipos, mas se esquecer de arquétipos outros que você também tem e que, com certeza, agregariam muito no seu posicionamento. Foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu tenho o arquétipo da governante, tenho o arquétipo da sábia e tenho o arquétipo da cuidadora. Eu escolhi mesclar esses arquétipos e usar cada um deles em um determinado momento, dentro inclusive da minha própria esteira de serviço e do meu próprio plano de prospecção. Então, a gente tem uma postura muitas vezes, num primeiro momento, mais de governante, para passar uma credibilidade, mas na hora da conversão, a gente traz muito do cuidadora. Por quê? Porque isso faz muito sentido para as minhas mentoradas e isso também faz sentido para os meus clientes da negócio, tá?
Em grande parte, como eu trabalho com empresas familiares, essa escutativa, esse maior cuidado, essa empatia, essa aproximação faz muito sentido para eles. E é claro, a sábia traz esse aspecto realmente da intelectualização, do conhecimento, do estudo contínuo. Bom, dito tudo isso, eu te convido nesse momento a pensar sobre os seus arquétipos, inclusive, tá? Mas não no senso comum. Pergunte mesmo quem você é e no que você acredita. E se precisar de ajuda, coloca aqui nos comentários que está precisando de ajuda, que eu vou te indicar algumas obras para você estudar sobre o tema, tá bom? Mas voltando aqui então, quando você pensa em posicionamento ou em fazer o seu branding, você vai precisar combinar estratégia com verdade, tá? Para de ir nessa de que todo mundo está fazendo a mesma coisa e você vai fazer também. Bom, Luísa, e se até aqui eu não fiz o meu branding, eu tenho que te contar que você já tem um posicionamento, porque posicionamento, como é tudo que você fala, faz, como você se veste, as bandeiras que você defende, se você não é uma planta, você tem feito isso ao longo da sua vida como um todo. Só que até hoje você fez o quê? Sem estratégia, você só trouxe a verdade. Espero que a verdade seja boa, tá? Porque senão você tá com problema. Mas voltando aqui. O que eu te convido nesse momento é a estudar isso. E aí, no caso, fazer o seu rebranding. O que é o rebranding? É um movimento também que existe de reorganizar e reposicionar a sua marca, tá? O rebranding ele pode ser feito tecnicamente quantas vezes forem necessárias, mas na prática você tem que tomar cuidado com quantas vezes você faz, porque se a cada 6 meses você muda toda a sua paleta, toda a sua tipografia, todo o seu estilo pessoal e as bandeiras que você carrega, você vai deixar as pessoas confusas, entendeu? Você vai ficar parecendo quem? Aí não gosto de dar ibope para as pessoas, mas você vai ficar parecendo a Virgínia, entendeu? Aquilo vira o quê? Para quem entende, uma piada. As pessoas falam, nossa, que gênio do marketing. Não, uma piada, entendeu? Para quem entende, para quem pensa, é uma piada, tá? Então você tem que tomar cuidado com o rebranding. Pode ser feito, deve ser feito. Eu mesma já fiz alguns ajustes, eu nunca fiz um rebranding pessoal, nunca, desculpa, integral. Nunca senti essa necessidade pessoal de fazer esse rebranding integral, mas sim, eu fui promovendo ajustes. Luísa, ajustes como e quais? Vou dividir aqui para de repente auxiliar vocês. Conforme eu fui me fortalecendo, eu fui me permitindo, principalmente em termos de imagem, ir trazendo uma imagem mais suave e me afastando um pouco de uma imagem mais fria que eu construí no começo. Principalmente, posso trazer aqui um elemento chave desse meu processo de rebranding, que foi o cabelo. Quando eu comecei, gente, mais de 10 anos atrás, eu era ainda mais jovem do que sou hoje e tinha uma preocupação de tentar trazer uma imagem mais dura, mais fria, mais distante. E aí eu optei por muitos anos usar o cabelo um pouco mais claro, trazendo uma frieza maior dentro do loiro, e também um cabelo um pouco mais curto, trazendo um pouco mais de força, né? Hoje eu estou com o cabelo um pouco mais escuro, por assim dizer, na tonalização do loiro, e também com o cabelo mais comprido. Então, é um detalhe que eu fiz, entendeu? Ah, Luísa, então eu tenho que tomar cuidado até com o meu cabelo? Claro que tem. Se você quer se posicionar, as pessoas não podem entrar no seu Instagram e cada dia você tá com cabelo. Então, hoje você tá ruiva, amanhã você tá loira, depois você tá morena. Isso gera um ruído muito grande, inclusive, além do que dá um trabalhão, porque depois tem que ficar refazendo esses conteúdos ou toda hora contando essa história, né? Então, desaconselho fortemente. Mas esse é um exemplo simples e que marca um ajuste no meu posicionamento. Traga uma coisa bem simples para que vocês vejam que não precisa ser uma grande ruptura. E você pode, nesse momento de rebranding, estabelecer os elementos que você vai ajustar. Terão elementos com certeza imagéticos, como esse que eu trouxe o meu exemplo, também terão elementos de posicionamento realmente, às vezes ideológico, de frases que você vai passar a usar e que vão ajustar a narrativa agora para quem você quer ser. No fundo, gente, antes do posicionamento precisa vir a verdade. Porque se você colocar antes do posicionamento só a estratégia, como eu disse, vai ficar frio. E se você colocar só a verdade, eu não estou aqui falando com criança, né? A gente está falando de mulher para mulher. Gente, toda vez que eu falo de mulher para mulher, eu tenho vontade de falar Maísa cantando, tá? Me julguem, eu sou essa pessoa. Mas, enfim. Então, mas vocês precisam entender que a verdade é a estratégia para o posicionamento coerente, real, honesto, duradouro e que vende, gente. Isso precisa ser combinado. Estratégia e verdade
fazem parte de um posicionamento bem-sucedido. Bom, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Se vocês gostaram, vocês já sabem, me contem. Se vocês chegaram até aqui, me falam, ó, cheguei até aqui, porque eu adoro quando eu recebo vocês falando, cheguei até aqui. É assim, uma felicidade sem fim para mim, tá bom? Pessoal, muito obrigada sempre pela parceria, pela caminhada conjunta. Se vocês gostaram também, vocês já sabem, curtam e comentem e compartilhem. Chamem uma amiga. Se cada uma de vocês chamar uma amiga para escutar esse episódio, a gente já vai o quê? Crescendo e se posicionando para mais pessoas. Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio.